Porque parece que a classe política está preocupada só com a próxima eleição. E em vez de ter 32 empregadas igual o ex-governador, eu tenho uma que eu pago o salário dela. Eu falei, o primeiro a dar exemplo aqui de austeridade sou eu. Nós temos visto no Brasil, infelizmente, muito discurso, muita polêmica e pouca ação, principalmente desse governo federal. E aí o mercado está respondendo, com alta do dólar, com alta dos juros, etc. E quem quer cortar despesa, dá exemplo. É o que eu sempre fiz na minha vida. Se esse governo falasse, eu quero cortar despesa, em vez de continuar quantos ministérios? 37, 39, né? 39. Falar, a partir da semana que vem vai ser 20. Reflexos das reformas que o governo Bolsonaro trouxe e que esse governo está desmontando. Quando eu assumi, eram 21 secretarias, eu cortei para 14. Tem muitas prefeituras, Brasil afora, que tem mais de 14 secretarias. Eu toco um estado com 21 milhões de habitantes, com 14 secretarias. E melhoramos todos os indicadores de políticas públicas. Porque o PT tinha, nos anos anteriores, colocado anabolizante na economia e não feito a economia crescer. É muito fácil chegar alguém aqui todo musculoso e falar, eu faço academia todo dia, eu tenho um preparo excepcional. E na hora que você faz o exame, você vai ver que aquilo lá é puro doping. Pessoal, quero deixar essa entrevista completa com o governador Romeu Zema, onde ele vai falar sobre o estado de Minas Gerais e vai falar de todo o Brasil, vai falar da sua possível candidatura à presidência da República e vai descer a lenha e o pau no governo do Lula e vai falar da vergonha que esse governo está sendo no nosso Brasil. Então, desde já eu peço a você, curte esse vídeo, compartilha, inscreva-se no canal, curte, comente, compartilha e vamos lá para o conteúdo. Mas, governador, e o crescimento de Minas Gerais? Como é que estão os números de Minas dentro dos números nacionais? Sim. Ô Mitre, nós assumimos um estado arrasado em 2018, de acordo com o IBGE, Minas Gerais representava 8,8% da economia do Brasil. O último dado do mesmo IBGE aponta que nós já representamos 9,5%. Essa diferença de 0,7 percentual, que parece pequena, não é pequena, porque são 26 estados disputando essa participação do bolo do PIB, e é exatamente o tamanho da economia do estado do Piauí, que é um estado relevante. Isso significa que é como se nós tivéssemos levado para Minas Gerais todas as indústrias, todo o comércio, serviço e propriedades rurais do estado do Piauí nesses 6 anos na minha gestão. O ano que vem eu vou ter o prazer de comemorar 1 milhão de empregos formais com carteira de trabalho criados na minha gestão e meio trilhão de investimentos privados atraídos para Minas Gerais. E eu falo, Mitre, que o melhor está por vir, porque serão os meus sucessores no governo de Minas que vão inaugurar as maiores obras, não serei eu. Por exemplo, a linha 2 do metrô, que começamos há 60 dias atrás, o Rodoanel Metropolitano, são obras que eu estou começando com recurso reservado e que os meus sucessores vão poder inaugurar. Então, essa trajetória ascendente de Minas, encerrando o meu governo, mesmo que fosse hoje, continuaria. Minas Gerais, se fosse um país, seria o maior produtor e exportador de café do mundo. E um dos grandes mercados que nós temos é a União Europeia. E hoje o nosso café atende todas as normas da comunidade europeia no que diz respeito a preocupações, a exigências ambientais. E nós queremos continuar tendo acesso a esse mercado e até mesmo ampliar a nossa participação. Nós somos extremamente competitivos em laticínios, em proteína, o estado de Minas, da mesma forma que o Brasil, e esse acesso é muito importante. Eu sou totalmente favorável a esses acordos comerciais que abrem mercados para os produtos brasileiros. Agora precisamos ter cuidado, porque às vezes ocorre, imprevistos, como tivemos no caso da França recentemente,
aonde começou a haver quase que uma sabotagem a produtos brasileiros. Aí realmente não dá para levar adiante a questão. Como eu assumi um Estado arrasado, eu tive de fazer a economia ficar dinâmica, para poder melhorar a base de arrecadação, para poder resgatar um pouco a esperança do mineiro. E hoje nós estamos vendo esse resultado. O presidente Lula, ao anunciar o acordo, celebrou muito, mas também fez uma crítica ao acordo anteriormente anunciado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que era inaceitável naqueles moldes, dizendo, sobretudo, em relação à licitação pública para o SUS, por exemplo, que abria essa possibilidade desse mercado para a União Europeia e para a indústria farmacêutica nacional, era muito ruim. Adriana, como governador de Minas, eu não tive acesso aos detalhes, mas eu quero salientar o seguinte: eu sou favorável a acordos comerciais, a maior concorrência. O que nós não podemos ter é concorrência predatória. No meu entender, o meu estado hoje, Minas Gerais, é o maior produtor de aço do Brasil. E nós estamos tendo, nesse momento, a concorrência predatória da China. Para te citar aqui um exemplo. Tem chegado aço chinês no Brasil, prejudicando a indústria nacional e também a indústria mineira com subsídio. No mundo todo, o aço chinês é taxado em 25%. No Brasil é menos. Então, nós temos de tomarmos cuidado. É muito fácil você falar, a regra tem de ser essa aqui, tem de abrir tudo. Ou então falar, não, tem de taxar tudo em 100%. Cada caso é um caso, eu acho que merece cuidado, mas eu sou favorável à maior concorrência, à maior exposição, tomando, é lógico, os devidos cuidados. Caso contrário, nós podemos arruinar o parque industrial nosso. E lembrando que a nossa indústria, nas últimas décadas, tem perdido participação no PIB. O Brasil tem se tornado cada vez menos relevante, o que demonstra que nós não estamos sabendo lidar muito bem com essas guerras comerciais, com essa competitividade que o mundo moderno tem demandado dos países. Somos um país pouco eficiente. Por que Minas Gerais, em primeiro lugar, chegou na situação fiscal que chegou? O problema começou com a liquidação dos bancos estatais de Minas, o BENJ, a Minas Caixa e o Banco de Crédito Real. Naquela ocasião, Schiller, gerou-se uma dívida para o Estado. E essa dívida tem tido uma cobrança sistematicamente acima da inflação e também do crescimento da economia. Nós, governadores dos estados endividados, já falamos, ou o governo federal muda a forma de corrigir essa dívida, que no caso de Minas Gerais é 165 bilhões de reais, ou logo o governo federal vai ter de fazer intervenção nesses estados devido ao caos financeiro. Quando eu assumi o estado há 6 anos atrás, nós não tínhamos repasses para os municípios, que a Constituição assegura, de ICMS, de IPVA, de Fundeb, da saúde. O estado estava retendo, as prefeituras quebrando, o funcionário público não sabia que dia ia receber o salário e nem se ia receber 13º. Então, o regime de recuperação fiscal, que foi proposto há cerca de 5, 6 anos atrás, aonde o Rio de Janeiro aderiu primeiramente, não se mostrou suficiente. Ele é bom nos 3, 4 primeiros anos, que a prestação fica menor. Na hora que a prestação volta ao patamar original, ou até um pouco mais, porque aí você tem de compensar o que pagou a menos, o Estado fica inviável novamente. E eu falo que tem um motivo muito simples. Se você corrigir a dívida pela inflação, tudo bem. Agora, se você corrige a dívida pela inflação mais 4%, Schiller, o Brasil não cresce 4%. É a mesma coisa que você assumir um endividamento que hoje representa 10% do seu salário, você absorve, e que daqui a 30 anos vai representar 40%. Aí você não consegue tocar a sua vida. Foi o que aconteceu com esses estados. O Propag, que está lá no Congresso, eu espero que seja votado e que haja uma solução final para Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás. É o serviço da dívida, é os juros da dívida. Sim. Por isso que ela se tornou impagável. O Brasil é o país dos juros exorbitantes. E esse governo só tem contribuído para subir os juros. Agora, o presidente do Senado, provavelmente
poderá ser um candidato em Minas, né? Depois nós vamos discutir as perspectivas eleitorais de Minas, ele tem cuidado dessa questão da dívida. Tem. Como é que vocês se sou entendem muito sobre... grato ao presidente Rodrigo Pacheco, Mitre, que levantou essa questão que é fundamental para o Brasil. Se Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás afundarem, quem que vai perder? É o Brasil. O senhor acha, governador, que nesse crescimento que o Mitre citou, que na geração de empregos não tem nada do DNA do governo Lula? Eu falo que 2015, 2016, eu era empresário. Em 2015 e 2016, Adriana. E, naquele momento, eu tive de reduzir o quadro da empresa que eu presidia em 2.500 funcionários. Foram os 2 piores anos da minha vida. Ou eu reduzia, ou a empresa quebrava. E eu tive de reduzir. Naqueles 2 anos, eu cheguei à conclusão que o PT tinha, nos anos anteriores, colocado anabolizante na economia e não feito a economia crescer. É muito fácil chegar alguém aqui todo musculoso e falar, eu faço academia todo dia, eu tenho um preparo excepcional. E na hora que você faz o exame, você vai ver que aquilo lá é puro doping. Então... Mas o que o senhor chama de doping ou de anabolizante? O que eu chamo de doping, Bolsa Família, por exemplo? Não, o que eu chamo de doping é esse gasto excessivo, é essa não preocupação com austeridade, é achar que quanto mais se gasta, melhor será o crescimento econômico, o desenvolvimento. Que país que cresceu só gastando, esbanjando recurso nenhum? Aqui no Brasil, nesse governo federal atual, nós não temos preocupação com a eficiência da máquina estatal. Claro, presidente, esse cenário que o senhor coloca, tem esses números aí em comparação, mas assim, há uma evidência, é preciso cortar. O senhor já sabe aonde cortar? Vai cortar? O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar. Ou se a gente precisa aumentar a arrecadação. Precisa aumentar a arrecadação. Nós tínhamos de ter feito primeiro uma reforma administrativa para só depois ir para uma reforma tributária. Como que você vai determinar o que precisa arrecadar sem ter feito a lição dentro de casa primeiro? Então há uma confusão de meio e fim que confunde tudo. Mas, enfim, tudo indica que o que foi apresentado até agora é insatisfatório, mas está no caminho certo. Como é que o senhor avalia isso? Ô Mitre, eu falo que quem quer cortar despesa dá exemplo. É o que eu sempre fiz na minha vida. Se esse governo falasse, eu quero cortar despesa, em vez de continuar quantos ministérios? 37, 39, né? 39. Falar, a partir da semana que vem vai ser 20. Quando eu assumi, eram 21 secretarias, eu cortei para 14. Tem muitas prefeituras, Brasil afora, que tem mais de 14 secretarias. Eu toco um estado com 21 milhões de habitantes, com 14 secretarias. E melhoramos todos os indicadores de políticas públicas. O que nós temos visto no Brasil, infelizmente, é muito discurso, muita polêmica e pouca ação, principalmente desse governo federal. E aí o mercado está respondendo, com alta do dólar, com alta dos juros, etc. Mas só lembrando que, enquanto isso, o desemprego está diminuindo, não é? E isso é muito importante. Temporariamente. O crescimento está aí. Sim. Nós estamos chegando a 3,5, que é um número... Mitre, na economia, é igual quando a gente abre o chuveiro, né? Às vezes você abre a água quente, vai levar 2 minutos para a água quente sair. Quando você faz uma ação econômica, leva 2, 3 anos para ela, às vezes, surtir efeito. Na minha opinião, nós estamos assistindo hoje o reflexo da reforma trabalhista de 6 anos atrás do governo Temer, provavelmente. O reflexos das reformas que o governo Bolsonaro trouxe e que esse governo está desmontando. O que me preocupa é o futuro, e o mercado precifica o futuro. E o que o mercado está precificando, e quando falam mal do mercado é a população ativa, é a população que está preocupada com o futuro, porque parece que a classe política está preocupada só com a próxima eleição. Agora, quem é da indústria, quem é do comércio, quem é da agricultura está preocupado com o futuro e está
falando, esse tipo de ação desse governo federal não vai dar certo no futuro. Daí, aumento de juros, de dólar, etc. E crescimento econômico sustentável é quando você olha que o mercado está precificando queda nos juros. Isso sim é saudável para o futuro. Quando você olha que está tendo mais investimentos na economia, no Brasil o investimento só tem tido queda. E com essa taxa de juros nas alturas é um convite ao não investimento, a deixar tudo aplicado. E um governo que gasta muito é um governo que no futuro vai colher ou inflação, ou recessão, ou uma combinação dos dois. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Governador, o senhor se referiu ao seu sucessor, que vai poder tocar já com alguns resultados, né, previstos desde já. Mas a escolha do sucessor é que é o problema, né? Essa última eleição, o senhor teve dificuldade ali no primeiro turno, teve dificuldade no segundo. Houve uma arregimentação de forças contra os seus candidatos E hoje eu posso te afirmar que eu vou passar para o meu sucessor um Estado muito mais bem estruturado. Eu herdei um cemitério de obras inacabadas e abandonadas. Hospitais regionais, estradas, pontes, etc. Tudo, inclusive vandalizado, inclusive depredado. E vou entregar um Estado que será um canteiro de obras. A linha 2 do metrô, que nós começamos há 60 dias, o Rodoanel Metropolitano, que vai resolver o problema da mobilidade na região metropolitana, a maior obra das últimas décadas. Vou concluir os 5 hospitais regionais e nós temos muitos outros projetos, inclusive até em virtude dos 2 acordos que nós fizemos, da tragédia de Brumadinho e também da tragédia de Mariana. Então, Minas Gerais vai viver um bom ciclo daqui por diante. Olhando para a direita, né, nós temos aí 4 nomes, pelo menos, que são cogitados inevitavelmente em qualquer análise prevendo a eleição de 2026. Né? Como é que o senhor se posiciona nisso? Bom, Mitre, nós, governadores de direita, centro-direita, temos sempre mantido contato. Eu já me manifestei, sou favorável a uma união desses governadores em prol de um único nome. O Caiado já se adiantou, né? Sim, é um bom nome, né? Nome. Temos e já outros com uma posição também. Crítica bastante significativa em relação ao Bolsonaro. O que eu espero é que esses governadores de direita, centro-direita, caminhem juntos, superem questões partidárias, superem questões de ego e apoiem um nome único, que nesse momento eu não saberia qual seria. Acho que as pesquisas têm de apontar, os partidos têm de debater quais são os mais viáveis. E eu, que encerro o meu ciclo, né, de 8 anos, não posso mais me reeleger em Minas Gerais, já falei que quero contribuir, independentemente de ser o candidato a presidente, a vice ou outra coisa. O que eu quero é contribuir com o Brasil. Eu não tenho, Mitre, nenhum projeto de poder pessoal para mim. Eu venho do setor privado, fui eleito governador de Minas Gerais contra todas as chances, tive de abandonar lá os negócios que eu administrava, então eu tenho muito o que fazer se não for eleito. Mas eu quero estar participando ativamente, porque tem muita sujeira para ser varrida lá em Brasília, muita ineficiência, e eu faço questão de estar ajudando nessa limpeza lá. Entendi. O senhor não vê possibilidade de uma divisão nessa direita? Caiado acha que sim. Né? O Caiado Você aceitaria ser vice do Caiado ou do Tarcísio Freitas, por exemplo? Eu quero participar do projeto que é ajudar o Brasil. Bom, Minas não vai ficar fora
dessas Sim, cogitações eu vou estar todas, participando do meu vice-governador, candidato a governo de Minas, vou apoiá-lo. Eu já reservei o ano de 26 para isso, para apoiar um bom candidato em Minas e um bom candidato a presidente. Agora nós precisamos ver como que esse quebra-cabeça vai ser montado. É muito prematuro no momento. Eu espero, diferente do que o Caiado comentou aqui, que você está dizendo, que todos caminhem junto. E a situação do ex-presidente Bolsonaro? Como é que o senhor avalia hoje, depois de tudo isso aí, essas investigações avançando, novidade todo dia, ele inelegível? Como é que o senhor vê a força eleitoral do Bolsonaro? Sim. Bom, eu não tive acesso e nem vou ter tempo de ler 800 páginas de um processo, então para mim é muito difícil analisar. O que eu posso te dizer é o seguinte, ele continua tendo o peso dele, a representatividade dele, ele de certa maneira que resgatou a direita no Brasil. Agora sou favorável a toda apuração, ninguém pode fazer algo ilegal e não ser apurado, e sou favorável também a todo o direito de defesa que qualquer brasileiro tenha. E vamos aguardar a decisão da justiça aí, é prematuro da minha parte agora qualquer opinião sobre isso. O senhor acha que a estratégia do Bolsonaro de, nesse momento, estar inelegível, mas ainda colocando o nome dele como nome à presidência, não atrapalha esse processo de escolher um único nome como o senhor defende? Adriana, sim e não. Eu acho que ele está pleiteando aquilo que ele gostaria, ele que já foi presidente, e me parece que teve, por parte de advogados, de juristas, um direito cassado que pode ou não ter fundamento. Então, acho que ele está fazendo o papel dele. Agora, se todos estivessem caminhando junto, sem dúvida alguma, seria muito melhor. Falar, nós estamos aqui já num grupo coeso, caminhando, e pelo que nós temos visto, tem tido aí essas divergências, como foi mencionado aqui pelo Mitre. Então, já falei, eu serei candidato naquilo que beneficiar mais o partido, ou a presidente, ou a vice, não sei se é senador, se é deputado federal, então isso é algo ainda a ser definido pelo partido. E você falou aqui, na eleição de 2018, eu era o lambari dentro de um grande aquário com mais 2 tubarões. E conseguimos sair vitoriosos. Então, acredito muito em trabalho e competência, o que falta um pouco no mundo político do Brasil. É boa gestão, é competências, boas propostas. E isso o Partido Novo tem. Inclusive, eu falo, eu estou aqui para colocar mais comida no prato mineiro. Eu estou aqui para melhorar as estradas, para melhorar a saúde. Discussão, para mim, é no parlamento. Você entendeu? Eu sei fazer acontecer. Debater, discutir, não é muito a minha área, não. Governador, então vamos discutir uma questão que eu acho que já foi nas últimas eleições e que será em 2026. Eu queria ouvir a sua posição sobre as câmeras e o que a Minas está fazendo na Polícia Militar com relação ao avanço ou não desse programa. Sim. Rodolfo, inclusive foi proposta da minha primeira gestão colocar câmera corporal nos militares. Tivemos reclamações, várias delas pertinentes. Era uma câmera que, se alguém trabalhasse 12 horas, ia ficar 12 horas capturando som e imagem. Se você vai no banheiro, ela está te filmando no banheiro, o que não é adequado. Então, é necessário ter ajustes. Eu sou favorável à Câmara na operação, na abordagem, etc. Acho que até dá segurança para o policial, que amanhã, como muitas vezes se vê, pode ser acusado de ter feito algo que ele não fez. Então, com os devidos cuidados, com as ressalvas, com as contribuições que a Polícia Militar pode dar, com câmeras mais modernas para permitir essa privacidade. Se você está no horário de almoço, de folga com seu colega ali durante 1 hora, quer contar uma piada, acho que é um direito. A Câmara tem de estar paralisada nesse momento aí. E em Minas Gerais, Rodolfo, nós temos a polícia menos letal do Brasil. A nossa polícia, o ano que vem, completa 250 anos de existência, a mais antiga. Começou na época do Império ainda, para proteger a produção de ouro, que saía de Ouro Preto. Então, a Polícia Militar de Minas Gerais é um sinônimo de orgulho para nós mineiros. Não existe uma rua, uma travessa no estado
onde a nossa polícia não entre e não seja respeitada. E temos uma das menores taxas de criminalidade do Brasil, juntamente com alguns estados aqui do Sul e Sudeste. E o que nós estamos querendo? Que na hora que aquele delinquente for preso, se ele tiver passagens anteriores com o mesmo delito, que ele não seja liberado como ocorre hoje sempre. Em audiência de custódia ou o que for. Nós temos reincidente hoje, fica. Reincidente fica. Nós temos casos de quem está roubando o 30º celular e é liberado. Ele vai roubar depois de amanhã o 31º. E não se tocou nessa pauta desde então? Levamos isso para todos, mas continua aqui no Brasil, aquilo que é para melhorar o funcionamento e não dar voto, parece que não anda. Parece que só anda aqui aquilo que dá voto, aquilo que dá recurso para alguém tentar a sua reeleição. Um absurdo isso. Mas isso até pode dar voto. Isso, na minha opinião, dá. Exato. Levamos isso. Um outro ponto também, Mitra, importantíssimo que nós levamos. Tornozeleira eletrônica. Se alguém pula o muro de um presídio, o policial está autorizado a ir atrás dele e recapturá-lo. Se alguém adultera, abre uma tornozeleira eletrônica, precisa de mandato judicial que leva, às vezes, 1 ano para ser expedido. Que coisa mais absurda do que essa? Então, são coisas simples que vão manter o criminoso atrás das grades. Exato. Então, vamos fazer o que não tem custo primeiro, o que é fácil de implementar, ter um mandato de prisão já automático para quem abre a tornozeleira eletrônica, em vez de ficar meses deixando essa pessoa solta. E coisas simples assim. Eu sou favorável à vacina, agora eu sou totalmente contrário a você tirar direitos de quem não quer vacinar. Então, aí é só uma diferença semântica. Eu acho um crime se você falar para uma criança, você não pode frequentar a escola porque você não vacinou. Eu acho que você está tolhendo um direito. Eu acredito numa liberdade das pessoas escolher o que é melhor. Eu participo de campanha de vacina, já fui lá diversas vezes, venha vacinar. Agora eu não posso impedir uma criança de estudar porque a família dela ou ela tem uma posição tal. Então, mas está no estatuto dessa da linha. criança e do adolescente, então o senhor é contra o estatuto? O senhor é a favor de modificação? Eu sou favorável, Rodolfo, como eu estou dizendo, a isso, a não tolher o direito. Você entendeu? Eu não quero que uma criança... A vacina obrigatória, ela tem toda uma fundamentação que nós conhecemos. Eu acredito na ciência. Não é uma questão de liberdade, é uma questão de saúde. É de proteção do coletivo, né? De proteção dos outros, né? O senhor não acha isso? Sim. Como eu tenho essa veia liberal, você entende? Eu fico numa situação muito ruim falar, você é um criminoso porque você não quis vacinar. Não você é está criminoso. entendendo? A palavra criminoso é muito forte. Sim. Mas a vacina obrigatória, evidentemente, ela faz um sentido social. Então, tanto é que nós lançamos campanha de vacinação, de conscientização. Agora eu sou contra, né? E não vou mudar minha opinião de tirar direitos de quem não vacinou. Mas nós vamos fazer de tudo para vacinar. E um detalhe, Minas Gerais tem um dos índices mais altos de vacinação. Então nós estamos fazendo um trabalho de casa. O problema da educação no Brasil, como você mencionou, é antigo, não é de hoje. Nós tivemos há 15, 20 anos atrás esse mínimo constitucional que eu posso dizer que ajuda, mas até determinado ponto não é o que se gasta na educação que vai determinar se um aluno está aprendendo ou não, é a eficiência da educação que vai determinar. E nós lançamos o projeto Somar, tivemos muita resistência. Aí eu posso aqui te dizer que um dos principais obstáculos, Schiller, para a educação avançar no Brasil são os sindicatos, que representam aí professores. Eles estão lá para poder se eleger vereadores, deputados estaduais, federais, não querem melhoria no ensino, querem sim fazer barulho se continuar se reelegendo, não tem propostas para melhorar o ensino, tudo que você propõe tem resistência, mas temos feito avanços em Minas Gerais, eu gostaria até que fosse mais. Assumimos um estado onde nós tivemos de reformar mais de 2.400 escolas que estavam literalmente desabando.
onde os computadores eram peças de museu, onde a merenda escolar era uma água com arroz, nada além disso. E eu te diria que assim, a infraestrutura está sendo criada, temos treinados os professores, mas nós temos de deixar de usar a educação como essa massa de manobra que eu vejo muitas vezes pelos sindicatos dos professores e algumas pouquíssimas pessoas que acabam se beneficiando. Na minha época, na sua época, nós vimos uniformizados, isso. Não é isso? Isso. Tinha o hino nacional, todo mundo em fila. Isso, né, nessa linha dos governos de esquerda no Brasil, foi sendo destruída ao longo do tempo. As escolas, os colégios Tiradentes em Minas Gerais, que usam uniforme, que têm disciplina, Schiller, tem as melhores notas do Brasil, inclusive, não é só de Minas Gerais, não, do Brasil. É disciplina que faz o ensino dar certo. O senhor vai implantar a escola cívico-militar? Sou totalmente favorável, já solicitei lá a minha secretaria de educação. Mas sem participação nos conteúdos pedagógicos, né? Sim, não. O que nós queremos é disciplina. Continua da mesma forma o ensino, mas com disciplina. Você xingou o professor, você está expulso da escola. Para mim, essa questão de autoridade existe para ser respeitado. Hoje tem aluno que xinga. O primeiro xingamento é muito, governador, tem que educar também. Mas na hora que você põe a regra e avisa a regra, ô Adriano, eu acho que basta. Hoje tem aluno que xinga filmando para colocar na rede. Né? Parece que isso virou até maneira de se autopromover. Então, eu sou favorável à escola com mais disciplina. Em Minas, nós temos esse exemplo. Estamos ampliando os colégios Tiradentes. Depois, Schiller, veja o IDEB dos colégios Tiradentes de Minas Gerais. Todas as primeiras 20, 30 colocações de Minas são dos colégios Tiradentes, que são esses. Então, o modelo que funciona existe.